Boa tarde, minhas queridas amigas, meus queridos amigos ouvintes. Este é o programa Semente Abstrata. Eu sou João Paulo Hack Miranda e falo com vocês diretamente aqui dos estúdios da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, nesta segunda-feira, dia 8 de outubro de 2023. Hoje estamos aqui ao vivo e temos uma convidada especial. Nós vamos falar sobre medicina e saúde. A nossa convidada especial é a doutora Karine Koller. Doutora Karine, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. Que bom. Teremos aí um bate-papo nesses próximos 23 minutinhos, aí um bate-papo muito rico. A doutora Karine, eu vou falar um pouquinho sobre o currículo, sobre a trajetória da doutora Karine. A doutora Karine Koller é médica, atuando na área de medicina funcional integrativa há mais de 10 anos, é especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, CBO, especialista em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, pós-graduada em Medicina de Estilo de Vida pela Harvard University, Estados Unidos, e é doutoranda pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, com pesquisa sobre o uso da vitamina D nas doenças autoimunes oculares. Que belo currículo, doutora Karine, parabéns. Obrigada. Imagine. E hoje, portanto, pessoal, vamos falar, temos como tema, como mote do nosso programa, como tema principal, justamente a medicina no passado, no presente e o futuro. Estamos evoluindo nessa área. Como está a evolução da medicina sob aí a perspectiva, né, sob a experiência, a perspectiva da doutora Karine Koller. Doutora Karine, eu particularmente, né, eu já ouvi já ouvi sobre medicina integrativa, mas esse termo medicina funcional, eu nunca tinha ouvido falar. Do que se trata? É um termo, uma prática médica que se tornou, vamos dizer que teve origem nos Estados Unidos, mas com esse nome de medicina funcional, e foi se tornando conhecida nos outros países, né? Aqui no Brasil, ficou conhecida como medicina integrativa, mas na sua origem, ela basicamente procura tratar a causa das doenças e não somente remediar os sintomas. Vamos dizer que foi uma reação, né, da comunidade, de alguns médicos, de procurar tratar a causa e não somente remediar os sintomas. Ela tem a medicina funcional, ela tem um sentido de holístico. Sim, porque ela trata o todo, a causa das doenças e não a doença, ela trata o doente. Porque muitas vezes a causa de uma doença, ela pode estar no plano físico, mas pode também estar no campo emocional e até mesmo espiritual. Então, ela tem esse olhar, sim, desse modo holístico. Levando em consideração que nós somos seres complexos, não é, doutora Karine? Exatamente, não somos somente nosso corpo físico, né? Levando isso em consideração. Respaldado por evidências mesmo científicas de que indivíduos que têm uma espiritualidade, isso independente de religião, né? Foi comprovado que indivíduos que têm alguma prática de espiritualidade, eles se recuperam melhor das doenças, eles têm melhor resposta ao tratamento. E a medicina funcional, você mencionou que ela surgiu nos Estados Unidos há mais ou menos quanto tempo? É recente? Olha, eu não sei precisar exatamente, mas digamos que entre pouco mais de uma década. Ah, é bastante recente. É. E como tem sido, tem havido na sua experiência, nas suas pesquisas e na sua experiência, doutora Karine,
como você tem percebido o aumento, tem tido um aumento de interesse, uma busca maior das pessoas pela medicina funcional, pela medicina integrativa? Sim, nós podemos considerar que essa medicina funcional integrativa é uma resposta ou uma reação das pessoas no sentido de buscar uma cura mais sustentada, uma melhora mais sustentada do seu estado, né? Principalmente para condições crônicas, em que todos os benefícios da medicina alopática, eles auxiliam, mas a longo prazo nós temos realidades como a polifarmácia, nós temos efeitos colaterais. Então, as pessoas passaram a buscar algo além dos remédios para tentar conquistar uma saúde e até mesmo preservar a saúde e não só tratar a doença, né? A medicina funcional, ela entra muito também na questão preventiva. Sim, mesmo porque como entender que numa medicina em que a gente observa grandes avanços nos recursos diagnósticos e até no lançamento de novos medicamentos, novas drogas, e como explicar o aumento no número de casos de doenças autoimunes, o aumento no número de casos de câncer, e principalmente em pessoas muito jovens. Eu até cada vez mais jovens. Eu inclusive recentemente eu li uma reportagem sobre a preocupação da comunidade médica, não é? Sobre esse grande aumento dos casos de câncer entre as pessoas mais jovens, né? A que se pode, existe algum indício a que se pode atribuir esse fenômeno? Seria alimentação, Sim, modos de estilo de vida? São fatores do estilo de vida. Com certeza a alimentação, ela se não a principal, uma das principais razões para isso, né? A nossa dieta, chamada dieta ocidental, ela tem um predomínio de alimentos industrializados e de açúcar, óleos vegetais que não são saudáveis. Então, há um consumo muito grande de açúcar, carboidratos simples e produtos industrializados em geral. Que favorecem... Que comprovadamente estão relacionados a maior número de câncer. Além das toxinas ambientais, né? Nós vivemos com várias toxinas. E o estresse, o estilo de vida do estresse. Mas a alimentação é um pilar importante. Digamos aí que é um dos principais. Um dos principais e um dos principais também na saúde, na prevenção de doenças. Não, eu me lembro, doutora Karine, assim, eu criança, década de 80, década de 1990, eu acredito, pela minha experiência, assim, uma coisa que é melhor, eu lembro que nós mascávamos muito chiclete, né? Aqueles chicletes vermelhinhos, cor-de-rosa tal, que faziam mal para os dentes, que era terrível. Eu vejo hoje isso menor. Mas, por outro lado, né, nós tínhamos uma alimentação mais, na minha visão, mais saudável. Né? Nós comíamos mais comidas caseiras, sim, né, mais vegetais, sim. Não é? E hoje, realmente, você entra no supermercado nossa, existe essa profusão, não é, de alimentos industrializados, né? Esses alimentos que você coloca no micro-ondas e em 10 minutos está pronto, não é? Eles são altamente calóricos também, o que favorece o aumento da obesidade também. Exatamente, nós temos na população uma epidemia de obesidade, né? E a obesidade é uma síndrome praticamente que vem acompanhada de várias outras comorbidades sérias, como diabetes, hipertensão, alteração do colesterol, dislipidemia. E é uma epidemia que afeta até as crianças atualmente.
É muito preocupante, não é? Nós verificarmos esse quadro nos dias de hoje. A medicina integrativa, a medicina funcional, ela tem mecanismos para remediar essas situações também, por exemplo, como o controle da obesidade. Sim, sim, ela engloba essas mudanças de estilo de vida que são fundamentais para você evitar a doença e se recuperar dela também. Não há como você recuperar o seu estado de homeostase, de saúde, sem modificar os fatores que te levaram a adoecer. Isso num contexto abrangente, não é? Que envolve justamente o estilo de vida da pessoa. A prática de exercícios físicos também contribuem Sim. positivamente, não é? Sim, a atividade física indiscutivelmente é determinante da nossa qualidade de vida, principalmente após os 60 anos. A quantidade de músculo que a gente vai manter nessa idade é que vai garantir uma maior qualidade de vida, um metabolismo, uma taxa basal energética melhor para o metabolismo e estudos já relacionando com menor risco de demência tipo Alzheimer, quanto maior for a massa magra do indivíduo. Esse tipo, por exemplo, doença, por exemplo, como o Alzheimer, também tem tido um aumento nos últimos de casos nos últimos sim, últimos anos. Um aumento bem significativo e não dá para atribuir isso ao envelhecimento, somente ao envelhecimento populacional e nem ao aumento dos recursos diagnósticos. Há um aumento e que a gente relaciona com algumas toxinas que estão muito presentes no nosso dia a dia, como por exemplo o alumínio. Né? O alumínio ele é um metal que tem toxicidade especialmente para o sistema nervoso. Uhum. Então, foram encontrados no cérebro, por exemplo, de crianças com autismo, uma grande quantidade de alumínio. Então, você sabe que ele provoca uma neuroinflamação quando se aloja no cérebro, e essa neuroinflamação pode se traduzir clinicamente como uma demência tipo Alzheimer. Então, é importante que a população tenha essa consciência, essa informação de evitar, né, utensílios domésticos, porque hoje a gente tem alumínio em muitas coisas, né? Nos alimentos. Nos alimentos, inclusive, em embalagens, na água, porque os sistemas de tratamento da água encanada, da água que chega nas nossas torneiras, ele usa o sulfato de alumínio para decantar as impurezas. Se não é dado tempo suficiente para essa decantação, a água que vai chegar para você vai ter um nível mais alto. Mais alto de alumínio. Uhum. Olha, eu não sabia disso também. Que interessante, doutora Karine. Agora, falando um pouquinho, né, sobre um contexto um pouco mais abrangente, podemos dizer que a medicina funcional, a medicina integrativa, esse sentido integrativo holístico da medicina, dos tratamentos, ela não é algo novo, não é verdade? Exatamente. A atual hegemonia da medicina baseada em evidências, vamos dizer que ela é até recente, tem cerca de 200 anos. Antes dela, era praticada uma medicina que incluía ferramentas mais naturais, como a própria medicina ayurvédica, que data de cerca de 5.000 anos, que utilizava alimentos e óleos essenciais. Depois nós temos a medicina chinesa, com a sua sabedoria, né, também milenar, também milenar, que incluía as técnicas de acupuntura, os fitoterápicos. Então, tudo isso já existia e fazia parte dos currículos das faculdades de medicina. Até que houve épocas da história, vamos dizer assim, mais próximas da Idade Média, em que
houve uma certa perseguição para algumas práticas que foram consideradas charlatanismo, e você teve uma reação contrária a isso, até que um empresário que talvez tenha sido o primeiro milionário da história, Rockefeller, um americano, ele teve a iniciativa de determinar, emitir um chamado relatório Flexner, que determinava que só seriam considerados tratamentos eficientes aqueles que utilizavam medicamentos. E medicamentos alopáticos, né? E aquelas escolas de medicina que trabalhavam com homeopatia, naturopatia e essas técnicas que vem dessa tradição, isso. Dessas técnicas e dessas tradições. Foram fechadas essas faculdades, né? E só se podia trabalhar com medicamentos, né? E não há como negar que os benefícios, né, da alopatia são inúmeros, principalmente nas doenças agudas, né? Contribuiu muito para melhorar aí a nossa qualidade, longevidade, e que é muito importante a evidência científica, mas é aquele movimento que a gente vê na história, né, do ser humano. A gente tem um movimento pendular, né? De um extremo passa para o outro, e aí hoje a gente vê novamente essa tendência de querer voltar a resgatar essas práticas naturais, né? A permitir que o nosso organismo também tenha formas mais naturais de alcançar o equilíbrio e a cura. De se regenerar. E não somente esperar o lançamento de uma pílula mágica que vai me livrar dos sintomas. Então, eu vou continuar fazendo tudo aquilo que me adoeceu e não vou ter nenhuma consequência. Então, é uma falácia também da pílula mágica, né? Sem dúvidas. E quando nós constatamos, não é, doutora Karine? Muitas vezes nós temos uma visão um pouco distorcida ou mesmo uma ignorância no sentido de desconhecimento sobre as medicinas antigas, né? Exato. Como você mencionou da medicina ayurvédica da antiga Índia, que tem mais de 5.000 anos, a medicina chinesa, e mesmo dentro do contexto mais ocidental existe também a medicina egípcia, não é? Depois passar da medicina grega. Sim. E existia, quer dizer, foram civilizações extremamente avançadas, não é? E em que se desenvolveu muito também a medicina. E a medicina, claro, baseada na natureza, baseada no ser humano, buscando trabalhar a causa, né, nesse sentido mais holístico. É isso. E também muito bem lembrado, porque também nesse sentido mais holístico de encarar nosso aspecto espiritual, a natureza do divino, de uma forma muito natural, né? Então, nessa tendência com a pós-Idade Média, com o Renascimento, o movimento do Iluminismo, acabou trazendo uma supervalorização do racionalismo. E do materialismo. Né? E que acabou indo para um extremo do materialismo que desconsidera esses outros aspectos, né? Dessa complexidade que somos nós. Né? Então, a supervalorização do materialismo, ela vem já mostrando aí consequências não muito benéficas, né? Então, estamos numa sociedade não tão feliz assim, vamos assim dizer, né? As pessoas estão adoecendo muito, as doenças psíquicas principalmente, né? Então, é porque algo deve estar faltando, né? Esse aspecto que você trouxe agora me fez lembrar de uma frase de um filósofo, um teósofo que eu gosto muito, o Jiddu Krishnamurti, não é?
que ele diz que não é um bom sinal, não é? A pessoa se sentir adaptada numa sociedade doente, como é o caso da nossa. Exatamente. E se a gente analisar nessa linha histórica, então o materialismo sempre pressupõe que o que está no futuro é melhor, é mais avançado, é mais evoluído. No entanto, nós temos evidências de civilizações do passado que tinham uma sabedoria superior à nossa. Então, desconsiderar, né, não levar em conta, não aprender com a nossa história é perder uma oportunidade grande, né, de se aproximar um pouco mais da sabedoria. Então, neste sentido, que a gente pensa de uma forma mais abrangente em não desconsiderar esses aspectos também emocionais, aprender com a história e não somente esperar no futuro. E desconsiderar, romper esse elo, não é? Ou pelo menos se fechar a esse elo esse elo que existe, não é? A história da medicina, se nós considerarmos, é incrível nós considerarmos a existência dessas civilizações tão avançadas como foram a antiga Índia, como foi o antigo Egito, a antiga Grécia, a antiga China, não é? Em que há comprovadamente uma medicina milenar e simplesmente não é o Ocidente se fecha a essas possibilidades como se fossem meras superstições ou algo assim. E há que se estar atento para os sinais, que todas as civilizações tiveram seu apogeu e tiveram seu momento de declínio. E quando a gente para analisar esses sinais, eles acabam sempre, de alguma forma, levando para o aspecto ético-moral. Que você supervalorizar o materialismo, o racionalismo e desconsiderar essa evolução em se tornar um ser humano melhor, simplificando, né, que é o ético-moral, de que adianta você ter uma inteligência privilegiada, uma tecnologia privilegiada, sem ter princípios ético-morais para fazer um bom uso daquilo. É até perigoso, né? Perigoso. É aquela questão, não é? Nós estamos muito, né? Valorizamos muito a informação e nos esquecemos da formação. Exatamente. Nossa, doutora Karine, eu estou adorando aqui a nossa conversa, mas o tempo já está se esgotando. Olha, eu acredito que os nossos ouvintes, também nossos telespectadores, também estão sentindo esse gostinho de quero mais. Se você estiver disposta a voltar aqui, nos visitar novamente, eu considero de muita, muita, muita importância nós cada vez mais abordarmos esse aspecto, conhecermos melhor a medicina funcional, e eu quero agradecer a sua presença, quero lhe parabenizar. E você gostaria de deixar o seu contato? Sim, eu posso deixar o contato da minha rede social no Instagram, que é doutora.Karine Koller, Karine com K, Koller com K e 2 L's. Que lá vocês acessam pelo Linktree meus contatos. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando desses assuntos que a gente gosta muito, né? Com esse amigo, e parabenizar você também pelo seu trabalho, que leva conteúdos que contribuem tanto para relembrar desse aspecto da sabedoria. É isso. Não é? Vamos cada vez mais, não é, doutora Karine? Vamos cada vez mais construir pontes, não é? Isso, e não muros. Exatamente. Muito obrigado novamente. Agradeço a vocês, meus queridos e minhas queridas ouvintes, né? Já temos aqui o convite para a doutora Karine retornar para bater papo com a gente, para falar mais sobre medicina e saúde. Deixo a vocês uma excelente semana e na próxima semana, na próxima segunda-feira, estaremos aqui novamente, ao vivo,
no Semente Abstrata, às 15 horas e 30 minutos. Uma excelente semana a todos. Muito obrigado.